Olá, gente! Gratidão pela vida de cada uma de vocês, por todos que acompanham aqui as nossas postagens, o nosso conteúdo. Estou aqui iniciando uma série de assuntos relevantes para o nosso desenvolvimento pessoal, para uma melhor qualidade de vida. E para isso vamos iniciar falando sobre identidade e propósito. Temos tido aqui encontros maravilhosos, nosso momento de oração aqui pela manhã. E sou grata a Deus por você que tem se disponibilizado, tem dado atenção a este chamado para se aproximar um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre você. Porque a nossa vida, às vezes, ela é desconhecida para a gente mesmo. Nós chegamos a um momento em que observamos o nosso dia, a nossa vida, o nosso comportamento e nos damos conta que sabemos muito pouco sobre nós. E eu quero chamar você a olhar um pouquinho mais para você e te conhecer melhor, saber quem realmente tu é. Ouvimos falar aí sobre crise de identidade, pessoas que estão perdidas, que não sabem mais quem são, em algum momento achavam que era uma coisa, daqui a pouco não sabem mais quem são, entram em situações de quadros depressivos, e aí vai uma série de coisas que o assunto é muito longo. Mas eu quero trazer aqui uma referência para servir como base deste assunto, que é Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Quando Deus fala com Jeremias, trazendo a atenção dele para quem ele realmente é, para o seu propósito. Quando Deus diz, foi eu quem te formei, eu te conheci. Quando eu te conheci, tem uma versão que fala essa expressão, quando eu te conheci, no ventre da sua mãe eu te conheci. Quer dizer, Deus teve ali um momento de intimidade. Ele revela a Jeremias quem realmente ele é. Aqui ele foi chamado. Então o texto que está aqui diz o seguinte: fui eu quem te formei no ventre, antes do teu nascimento, antes de você sair para este mundo, antes de você vir para fora, quando você estava lá naquele lugarzinho aonde ninguém tinha te visto ainda. Eu te separei, eu te designei como profeta às nações. E isto nos mostra algo muito extraordinário, não só sobre Jeremias, mas mostra a forma como Deus nos vê. Antes de você vir para este mundo, antes de você ser conhecido pela sua mãe biológica, pelo seu pai, pelos seus irmãos, ou enfim, por esta geração, Deus estava ali conectado. Ele é o laço principal que você tem. E a frase que eu trago aqui é: a nossa identidade moldada por Deus. Somos imagem dele, temos um propósito único. E agora então nós vamos falar um pouquinho sobre isto. O que eu quero trazer? Você realmente sabe quem você é? Você tem esta convicção? Sabe quando nós falamos sobre identidade, o que vem à nossa mente, o que vem à nossa memória, o que é representado para nós através dessa expressão? Eu creio que você agora, quando eu falei quem você é, o que é identidade para você, talvez muitos aqui venham
trazer à sua memória aquele documento que você tem aí na sua bolsa, na sua carteira, aonde traz os teus dados pessoais. Trazem o teu nome, trazem a tua data de nascimento, o nome dos seus pais, enfim, uma série de informações pessoais que vêm de alguma forma identificar quem você é, quem é essa pessoa, quem é a Edi, onde é que ela nasceu, que ano ela nasceu, qual é o dia, o mês, o nome completo, da onde ela veio, segundo a nossa visão de ser humano. Ela veio de uma família X, de pai e mãe, enfim. Não nasceu assim, do nada. Então, teoricamente, nós temos isso como identidade que define uma pessoa, define quem ela é. Mas, se nós formos olhar com uma visão espiritual, uma visão de Deus, nós vamos um pouco mais além do que isto. Isso, na verdade, é muito superficial. Então, quero que você viaje um pouquinho no tempo comigo e reflita sobre isso. Antes disso, aonde começou a sua vida? Onde começou? Quando a gente olha aqui esse bebezinho nesse folder que eu trouxe, ele está lá, naquela barriga, naquele ventre, e antes de ele ter esta forma de um ser, de uma pessoa, ali está aparecendo o corpinho dele completo, perfeito. Antes disso era algo informe, não tinha forma. Então nós sabemos que nós fomos lá, olhando para Gênesis, nós somos gerados à imagem e semelhança de Deus. Ok. Mas às vezes nós falamos isso de uma forma muito superficial. Falamos isso porque está escrito, porque todo mundo fala, mas não paramos para refletir sobre realmente quem somos em Deus. E agora, quando eu observo isto e eu dou atenção a esse texto de Jeremias, nós vamos ver o seguinte: esta conexão dessa existência, dessa identidade, desta formação, deste ser, quem realmente é, veio muito antes disso. Quem soprou vida em você? Foi Deus. Qual é o laço maior? É de Deus, é de lá. A não ser que você não acredite em Deus, a não ser que você não acredite na existência de Deus, né? Hoje nós temos muito evidente aí pessoas que não acreditam, né? Mas são pessoas que eu vejo assim frustradas na vida. Não tem um vínculo, não desenvolveram este vínculo por crenças limitantes. O que é que está te limitando? Então, quando temos o entendimento de quem somos em Deus, tudo muda na nossa vida. A tua perspectiva de vida é diferente. O teu comportamento é diferente. A tua esperança é outra. E eu quero trazer um assunto aqui muito importante. Nós vamos para o próximo slide, onde eu trago aqui uma pergunta. Primeira pergunta que nós vamos falar hoje, e as próximas nós vamos para um outro dia. Hoje nós queremos falar aqui sobre quem disseram que você é. O que foi dito a teu respeito? Como você foi chamada quando criança? Quando você estava aí dando os teus primeiros passos? Talvez algumas expressões, como alguma coisa que eu coloquei aqui, fraca, incapaz, coitadinha. Mas será que realmente você deu atenção a isso? Você
gerou alguma memória sobre isso e isso te trouxe limitações? Imagine se você tivesse tido esse entendimento, os pais. Os pais são aquelas pessoas que Deus designou. Você vai nascer nesse ventre, você vai nascer neste lar, nesta família, mas você tem um propósito. Então a tua identidade começou lá, antes, lá, quando houve um sopro de vida. É lá que começou. É ali que está a tua identidade verdadeira. Por isso nós precisamos descobrir quem somos. Então nós não somos o que foi dito para nós. Nós não somos incapazes, incompetentes, fracos, falhos. Falhos sim, nós somos. Mas isso não faz parte de nós, como seres criados por Deus. Porque você é forte. O que a Bíblia diz a nosso respeito? Somos luz neste mundo. Somos sal da terra. Você é tempero. Já imaginou você crescer num ambiente ouvindo: você é a luz deste mundo. Você foi criado para impactar esta nação. Você foi criada para gerar mudança. Você é imagem e semelhança de Deus. Já pensou você ser criado num ambiente como esse? O que você está trazendo para os seus filhos, os seus netos? Nós falaremos em alguns capítulos mais à frente sobre a mulher, depois já de ela ter conquistado a sua fase adulta, teoricamente adulta, né? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a questão de ser adulto ou não, até que ponto. Então, isso traz muita mudança na nossa vida quando nós temos esse entendimento. E quero salientar aqui o seguinte: quando nós não entendemos isso e somos apegados aos nossos pais de uma forma que nós não conseguimos viver o nosso propósito, é um problema. É um problema. Por quê? Se você tem ainda este apego a uma mulher aí de 40 anos, de 35 anos, de 50 anos, ainda é apegada à mãe? Ah, mas é a minha mãe. Ok, é sua mãe. Ela te gerou. Mas qual é a conexão que você tem com ela? É maior do que a sua conexão com Deus? Aí nós temos um problema. Porque a tua identidade real mostra um vínculo muito maior com Deus. Devemos ter este vínculo muito maior com Ele. Uma vez que eu tenho esse entendimento deste vínculo maior com Ele, o que acontece? Eu tenho liberdade na minha vida. Eu tenho me conectado com muitas pessoas que trazem problemas nesse sentido. Pessoas que têm trazido para mim situações que não percebem, mas se torna visível com o passar do tempo, as conversas, aonde o apego com a mãe está em excesso. Nós devemos amar, respeitar, mas eu tenho uma vida e eu preciso conduzi-la da forma correta. Porque muitas vezes entramos em quadros depressivos, porque não temos aquilo que esperamos. Por quê? Porque estamos exagerando em alguma questão. Pessoas que são apegadas demais à sua mãe não entenderam a sua verdadeira identidade. Vivem em um limbo aonde não conseguem se desconectar. E aí vão para dentro da sua casa, da sua família, se casam,
e transferem esse apego para outra pessoa, porque ainda não compreenderam quem realmente são. Então vão só transferindo, só transferindo. Sabe aquele paninho, aquele cheirinho que a criança tem e carrega? É uma dependência. É bom, faz se sentir segura, está vivendo um processo de desapego da mãe e agora sai da mãe, carrega o paninho, só que chega um momento que ela tem que crescer e ela tem que se desapegar desse paninho. E agora vai para outra fase, entendendo quem ela é e o seu propósito para se desenvolver. Agora, quando não existe esse desapego, algumas até vão para dentro do relacionamento ainda com o paninho. Outras substituem isso por um apego excessivo. Não vão na farmácia comprar uma S sem que o marido esteja junto. E outras vamos mais longe. Nasceu o filho, ainda está com aquele apego lá com a mãe, ela vai transferindo isso para o filho. Tem que estar grudada em algo. E aí nasce esse lindo bebê. E é lindo mesmo. E é maravilhoso. E aí ela pega esse bebezinho e, nossa, que vontade de engolir essa criança, coisa mais linda. E realmente é. Ame seu filho, dedique-se a ele, mas o necessário. Não impeça ele de crescer, não impeça de ser uma pessoa forte. E não faça com que isso afete você. Você precisa ser livre. Você não sabe quando este filho precisar voar, ir para longe, porque ele é seu, mas ele é de Deus também. E quando ele precisar ir para longe, você não sofrer muito. Vai sentir, claro, a falta. Mas isso não pode doer. Você precisa entender o que realmente é a identidade sua e dele. Mas agora nós vamos falar da sua e nós vamos caminhar mais um pouquinho nisso. Aí você chega lá aos seus 40, 50, 60 anos e você não compreendeu a sua identidade. E o que acontece? Você adoece, porque você ainda tem um apego excessivo. E ainda mais, a mulher que tem o seu apego excessivo, o que acontece com ela? Quando o seu filho casa, ela interfere na vida do filho. E aí se torna o quê? Aquela sogra chata. Aquela sogra que não deixa o filho crescer. Que a nora não quer visitá-la. Que foge do encontro porque há interferência. Por conta do apego. Você ainda não se desconectou, você ainda não entendeu a sua identidade. Então eu te convido hoje a olhar para você e compreender a sua identidade em Deus. Quem você realmente é, a que você foi chamada, qual é o teu verdadeiro propósito. Realize o que tu tem que realizar. Seja a mãe amada
seja a sogra amada, mas seja também a filha de Deus. Faça o que veio a tuas mãos para fazer, para realizar. Viva com plenitude, seja livre. Não seja que a vida não seja pesada para você, que a vida não seja amarga, seja livre. Nós vimos ali Jeremias, em alguns momentos, ele lamentou ter nascido, ele desejou que não tivesse nascido, porque era muito difícil o tempo em que Jeremias viveu. E Deus não trouxe nada para ele que impedisse que ele falasse isso. Ele precisava colocar isso para fora. Mas, por outro lado, ele tinha conhecimento da sua identidade. E isso fez com que ele permanecesse no seu propósito. Isso fez que, mesmo no tempo mais difícil que ele viveu, ele não renunciou ao seu chamado. Porque ele sabia ao que ele veio. Ele tinha conhecimento do seu propósito. Então, conhecer o teu propósito, conhecer a tua identidade em Deus, te fará uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais feliz, mais segura, mais tranquila. Fará com que você tenha vida plena. Você conseguirá superar os obstáculos com mais facilidade. Porque você precisa voar, você precisa fazer, você precisa realizar o que tem que realizar. Não se prenda neste limbo, neste grude. Deseje ser livre, isto é liberdade. Às vezes nós não entendemos o que é liberdade, mas isso é liberdade. É saber quem você é e você vai viver com segurança. Porque quando vir a dificuldade, você vai recorrer a quem? A quem você realmente tem ligação. E quem é que você realmente tem ligação? Ah, tá, sua mãe te gerou, beleza, ok. Um conselho? Ok. Mas quem realmente vai te trazer a solução dos teus problemas? É o teu vínculo, é Deus, é da onde você veio, é a tua origem. É dali que vai vir o que você precisa, é dali, é dessa fonte. Não importa o lugar do mundo que você estiver, é desta fonte que vai vir a tua solução. É dali que vem a resposta. As pessoas à nossa volta, nós temos que amar os nossos pais, os filhos, temos que respeitar. Ouvimos um conselho, às vezes um conselho bom, às vezes um conselho ruim, às vezes algo que nos agrada, às vezes também não nos agrada, e às vezes um conselho que não vai resolver nada também. Tem tudo isso. Mas o que vem dele, este sim vai trazer solução para você. O que você precisa para você está nele, está no teu verdadeiro vínculo. É de lá que tu nasceu. Então, eu te convido a compreender realmente quem você é. Escreva para você o que realmente você é em Deus. Procure descobrir o que realmente te trouxe a esse mundo, qual é o propósito. Quais são as coisas que estão ali fervendo dentro de você, que é o teu verdadeiro propósito? Pessoas que às vezes entram em estado depressivo porque perderam o sentido da vida. E por que perderam o sentido da vida? Porque não se descobriram, estão perdidos na sua identidade. Ficam limitando a sua identidade no ambiente que viveram, na família que nasceram, nasci numa família pobre, nasci numa família não sei o quê, vim de uma mãe que me criou sozinha, enfim, várias situações.
Talvez você esteja conectando da onde você veio. Não. Você veio de Deus. Você veio de uma ligação muito mais forte. Existe um vínculo muito maior aí. Então, você é alguém que veio com um propósito. Não importa onde você nasceu. Ali foi só o berço onde tu foi gerado. Existe algo muito além disto. A tua identidade está muito além disto. Então é isto. Escreva e reflita sobre quem você é. Repita isso todos os dias para você. Repita todos os dias quem você é em Deus. E deixo aí esta tarefa então para vocês. E nós vamos vir aqui com a sequência deste assunto, que será extraordinário. Extraordinário. O que você acredita sobre si mesma hoje? Reflita. O que você vem acreditando sobre você. Mas logo escreva quem você realmente é. É a outra pergunta aqui. É como seria a sua vida se você vivesse baseada no que Deus diz sobre você. Falaremos mais sobre este assunto. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.